Senhor Deus eterno Pai, iniciando este momento de louvor ao Teu nome, Senhor, colocamos-nos diante dos Teus pés, nos rendemos, Senhor, diante de Ti. Entendemos que não somos perfeitos e não somos merecedores de nada que o Senhor faz por nós, mas a Tua graça, Senhor, a Tua graça nos basta. Prepara os nossos corações, Senhor, para esse momento, para que possamos estar mais próximo de Ti, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé para adorar a Deus com este cântico.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Louvando. Engrandecer e também para nós meditarmos na sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do versículo 16 até o versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 3, os versículos 16 a 18. Certamente, todos nós conhecemos bem o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, né? Que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse a gente conhece bem decor. Mas sabe um outro texto de João que a gente precisa decorar também? E praticar? É 1 João 3,16. Nós precisamos celebrar e adorar a Deus pelo que diz João 3,16. Mas nós devemos buscar também celebrar a Deus e mostrar nossa adoração a Deus através do que diz 1 João 3,16. E o que diz esse texto? Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E o versículo 17 e 18 declara: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Não amemos apenas de palavra, mas amemos de fato e de verdade. Cristo nos ama, e a forma concreta dele mostrar o amor por nós é o seu sacrifício na cruz. Nós temos a missão de amarmos uns aos outros. E a forma concreta de mostrarmos esse amor é quando estamos dispostos a servir um ao outro, a ajudar um ao outro, caminhar perto um do outro. E nessa noite, nós estamos sendo convidados a celebrar o amor de Deus, mas também a partilhar esse amor, através do modo como nós nos relacionamos um com o outro. Então eu gostaria que você estivesse nesse momento um tempo para conversar com Deus, um tempo para você orar. E essa é a oportunidade que nós temos de reconhecer diante de Deus as dificuldades que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos. Como é difícil muitas vezes mostrarmos amor ao próximo. Vamos reconhecer isso diante de Deus, pedir perdão, mas vamos também colocar a nossa vida na presença de Deus, pedindo para que Ele nos ensine,
nos ensine a amar ao próximo, que Ele nos ensine a ter gestos de bondade para com o próximo. Vamos ter esse tempo de oração, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos faz conhecer o Teu amor. Pelo fato de que o Senhor entregou Jesus Cristo para vir ao mundo e sofrer naquela cruz a nossa própria morte, a fim de que por meio do sacrifício de Jesus nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor mesmo esvaziou-se de toda a tua glória e tornou-se humano como nós, para nos mostrar a tua bondade e para agir em nosso favor. Nessa noite, nós queremos, ó Pai, assumir diante de Ti o compromisso de seguirmos o Teu exemplo e de também, ó Deus, agirmos na nossa vida com toda a humildade, nos doando para servir ao próximo, praticando atos de bondade, de generosidade para com aqueles que estão necessitados. Nós queremos, ó Pai, amar um ao outro, não apenas de boca, de palavra, mas nós queremos amar um ao outro de verdade, para assim expressar a nossa verdadeira adoração ao Senhor. Porque nós reconhecemos que assim como o Senhor tem nos amado, nós devemos também amar ao nosso próximo. Ajuda-nos a viver isso, segundo a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo de número 117 convida todas as pessoas, todos os povos, todas as nações a louvar ao Senhor. Crianças, jovens, adultos, todos são chamados a adorar ao Senhor. E o Salmo declara o seguinte: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Eu quero convidar você a continuar louvando, a continuar adorando ao Senhor. Vamos fazer isso cantando os cânticos com alegria, com dedicação ao Senhor. E também, nesse momento, enquanto cantamos, nós temos a oportunidade, o privilégio de entregar nossos dízimos e nossas ofertas, como fruto também da nossa gratidão e da nossa adoração ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao nosso Deus.
Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu.
Certamente não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, né? Amém? Deus tem tantas bênçãos para nossas vidas, tem cuidado tão bem de cada detalhe e a gente tem que reconhecer isso, que não tem nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Amém. No Salmo 123, versículo 3, ele fala que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. E o próximo cântico que a gente vai entoar fala sobre dessa bondade de Deus. A igreja crê que Deus é bom? Amém? Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar, o teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar, cantarei porque tu és bom, dançarei
em meio à escuridão, o teu amor reluz, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonarás, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, dançarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Amém. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por este momento de adoração, de louvor ao Teu nome. Senhor, reconhecemos que o Senhor é bom, que a Tua bondade e a Sua nos acompanham todos os dias. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor derrama nas nossas vidas. Senhor, que possamos demonstrar a cada dia o tamanho do Teu amor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho alguns avisos. O primeiro deles é lembrar os irmãos das nossas atividades, dos nossos encontros como igreja. Toda terça-feira, às 19h30, nós temos nos reunido aqui na igreja para estudarmos o livro de Atos. Nosso irmão, presbítero Léo, tem nos conduzido através de uma exposição da mensagem do livro de Atos. Então é uma oportunidade excelente de nós compreendermos versículo por versículo do texto, entendermos cada movimento, cada história que é relatada no livro de Atos. Eu quero convidar você que ainda não participou para estar conosco toda terça às 19h30. Tem sido
uma oportunidade boa, muito agradável para estudarmos a Bíblia juntos. E a duração de 1 hora o estudo. Então, quando é 8h30, nós já terminamos. Tá bom? Então, seria muito bom ter a presença dos queridos aqui. Também, nós temos toda quinta-feira o nosso culto de oração. E agora nós mudamos o horário do culto de oração. Então, o nosso culto de oração também começa às 19h30. Então, toda quinta-feira, às 19h30, nós nos reunimos na igreja para termos o nosso tempo de oração juntos. Você também está mais que convidado para participar desse momento com a gente. E aos domingos, nós temos, de manhã o nosso culto, às 9 horas, e também à noite, às 19h, temos o culto de celebração. Muito bom nós nos reunirmos para adorar ao Senhor juntos. Outro aviso que eu tenho para dar aos irmãos é que no dia 13 de dezembro, no horário da manhã, após o nosso culto da manhã, nós vamos realizar a assembleia com os membros da nossa igreja. Então, você que é membro da igreja, você está sendo convocado para participar dessa assembleia. Não é convite. É sua responsabilidade como membro estar presente. E essa assembleia tem como objetivo a eleição ou reeleição de oficiais da nossa igreja. Nós temos 3 irmãos presbíteros que estão com os mandatos em vencimento. Então nós precisamos fazer a eleição de 3 oficiais presbíteros ou presbíteras. E nós temos também 4 irmãs diaconisas que estão com mandato em vencimento. E nós precisamos também fazer a eleição, então, de 4 oficiais diaconisas ou diáconos. Isso será realizado no dia 13 de dezembro. Além disso, nós vamos aproveitar que a Assembleia estará reunida e nós teremos também a leitura da prestação de contas, tanto do conselho quanto também da diaconia. Tá? Então, é fundamental que os irmãos estejam aqui. Essa Assembleia não tem a tendência a se delongar muito, então façam, por favor, a gentileza de se organizarem para estarem presentes, para que a gente possa realizar a Assembleia. Apenas para que os irmãos tenham conhecimento, os nossos irmãos presbíteros que estão com o mandato em vencimento são o nosso irmão César, Josenildo e o nosso irmão presbítero Léo. Tá? Esses são os irmãos que estão com mandato em vencimento. Esses queridos irmãos podem ser reeleitos, tá bom? Ou outras pessoas podem ser eleitas. E para diaconisas, também para o conhecimento dos irmãos, nós temos a nossa irmã Andréia, Clésia, Edineia e Manuela, com mandato em vencimento. Essas irmãs também podem ser reeleitas ou novas pessoas podem ser eleitas. Então, peço que os irmãos estejam em oração por essa assembleia, que Deus esteja direcionando tudo e preparando aqueles que deverão exercer esse ministério, esses ministérios que são tão importantes para a nossa igreja. Vamos ter mais uma palavra de oração para nos preparar para esse momento em que vamos meditar na palavra de Deus. Convido você mais uma vez a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós dedicamos ao Senhor todo esse culto
porque reconhecemos a Tua presença conosco e reconhecemos que somente o Senhor é digno de ser louvado e de ser adorado por nós. Agora, Pai querido, nós queremos juntos abrir a Tua palavra para meditarmos naquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Nos abençoe durante a leitura e durante também a explicação desse texto, para que esse texto fale ao nosso coração, que esse texto de fato nos desafie a vivermos segundo a Tua vontade, e que o Teu Espírito, o Teu Santo Espírito, possa aplicar em nossas vidas toda a verdade da Tua palavra, moldando o nosso caráter, moldando os nossos pensamentos, moldando as nossas atitudes, para expressarmos a glória do Senhor em tudo que falamos, em tudo que pensamos, em tudo que fazemos. Tudo isso para que as pessoas possam reconhecer o Teu amor em nós e que as pessoas possam receber do Teu amor através das nossas mãos, e que o Senhor seja adorado por isso. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Nós estamos aqui na igreja desenvolvendo hoje e também no próximo domingo uma série de mensagens, uma série de reflexões com o tema Vida Plena. Vida plena. O propósito de Deus para mim, para você e para a nossa comunidade. Nós começamos essa série hoje pela manhã e nós refletimos a respeito do grande mandamento que Jesus nos ensina. E hoje à noite nós vamos refletir sobre a segunda parte desse grande mandamento que Jesus nos ensina. Se você não esteve de manhã, você pode depois no Facebook, ou também a partir de amanhã depois no YouTube da nossa igreja, procurar lá o culto da manhã e acompanhar também a mensagem, a série. É importante a gente lembrar e gravar no nosso coração, na nossa mente, algumas coisas. Quando nós pensamos no nome Vida Plena, nós estamos, através desse nome, expressando aquilo que o próprio Jesus Cristo nos ensina e aquilo que o próprio Jesus Cristo deseja realizar em nossas vidas. Porque Jesus mesmo disse que Ele veio ao mundo para nos dar vida. E Ele veio ao mundo para nos dar vida em abundância. E essa vida em abundância que Jesus veio nos dar é a vida plena, a vida completa, submissa à graça de Deus. E essa vida plena, ela é manifestada através de dois grandes ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos. E que nós devemos ter esses dois grandes ensinamentos como o grande propósito de Deus para nós. E nós devemos encontrar sentido na nossa vida e devemos encontrar razão para sermos discípulos de Jesus e razão para nos reunirmos e vivermos como igreja com base nessas duas grandes verdades que Jesus ensina. E quais são elas? Quais são as duas grandes verdades que Jesus ensina? As duas grandes verdades que Jesus ensina, elas estão expressas nos dois grandes textos que nós temos na Bíblia, que é o grande mandamento e a grande comissão. Hoje nós estamos dedicados a meditar no grande mandamento.
Mas no próximo domingo, pela manhã, nós vamos refletir na grande comissão. E tanto no grande mandamento quanto na grande comissão, nós encontramos qual é a diretriz de Jesus para as nossas vidas. Eu quero convidar você a ler comigo qual é o grande mandamento. Abra sua Bíblia no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 22. Eu vou fazer a leitura do versículo 34 ao 40. Mateus 22, do 34 ao 40. Qual é o grande mandamento? Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pela manhã, nós tivemos a oportunidade de refletir no versículo 37, que nos declara que o propósito de Deus para a nossa vida é amarmos a Deus. Eu e você somos chamados para seguir a Jesus e somos chamados para fazer parte da igreja, para que seja cultivado na nossa vida o amor a Deus. Mas amar a Deus, como nós vimos pela manhã, não significa simplesmente acreditar que Deus existe, e também não significa você prestar um culto a Deus uma vez na semana. E aí, fazendo isso, pronto, eu amo a Deus. Não. O amor a Deus não se manifesta nisso. O amor a Deus se manifesta quando nós temos a consciência de que Deus está presente conosco, de que Deus caminha conosco e de que Deus nos chama para um relacionamento pessoal com Ele, não só no domingo, mas todos os dias das nossas vidas, de modo que através das práticas espirituais, da oração, do louvor, da leitura bíblica, eu consigo me relacionar com esse Deus. E quando também eu percebo que tudo o que eu faço na minha vida, seja deitar, levantar, seja caminhar, qualquer tarefa que eu faça, se ali eu tenho a oportunidade de celebrar a vida como um dom, um presente de Deus para mim, a despeito de qualquer dificuldade, a despeito de qualquer chateação que a vida tenha, ali, aquele momento está sendo meu culto a Deus, e ali eu estou expressando o amor ao Senhor, de modo que o amor é expresso por Deus quando eu me relaciono com Ele, como uma pessoa que está comigo e que caminha comigo. Isso significa que o grande plano de Deus para nós é que a gente a cada dia aprenda a amá-lo, reconhecendo o nosso limite e reconhecendo que o nosso amor por Ele sempre será insuficiente, mas haverá em nós o compromisso de aprender a cada dia a amar
a Deus. Você já deve ter se perguntado alguma vez, ou chegado à seguinte conclusão: Deus deve ter um propósito para a minha vida. Toda vez que a gente pensa nisso, isso vem acompanhado com uma dúvida, né? Deus deve ter um propósito na minha vida, mas eu não sei direito qual é. Eu quero que nessa noite você saia daqui sabendo. O propósito que Deus tem para a sua vida é que você o ame por completo. Tudo que Deus faz em você é para te conduzir a amá-lo cada vez mais. Mas nessa noite, eu quero conversar com você sobre a segunda parte do grande mandamento. Se a primeira parte, que é amor a Deus, é algo difícil, mas todos nós concordamos que é necessário amar a Deus, a segunda parte é pesada. Porque a segunda parte do grande mandamento, qual que é? Amar ao próximo. Mas eu não sei se na sua Bíblia está desse jeito, dá uma olhadinha aí. Mas na minha Bíblia está dizendo, no versículo 39, que o amor ao próximo é um mandamento de igual semelhança ao mandamento de amar a Deus. É assim que está na sua Bíblia também? Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, Ele não separa o amor a Deus do amor ao próximo. Jesus não faz essa separação. Porque no ensino de Jesus, o amor a Deus implicará no amor ao próximo. Por isso que não há como separar. É como se fossem duas folhas coladas. Numa está escrito amor a Deus e na outra está escrito amor ao próximo. Mas essas duas folhas estão coladas e se você tentar separá-las, rasga. De modo que não é possível alguém dizer que ama a Deus se na sua relação com outras pessoas ele não está disposto a agir com amor. O amor ao próximo é a expressão, é resultado do quanto temos amado a Deus. Se eu sou indiferente para com o meu próximo, se eu sou sempre muito ofensivo contra o meu próximo, se eu me relaciono com as pessoas sempre cultivando alguma espécie de inimizade com elas, isso é reflexo de que algo muito errado está acontecendo no meu relacionamento com Deus. Por isso, que qualquer postura de ódio, qualquer discurso de ódio, qualquer postura ou atitude de indiferença, qualquer postura ou atitude de discriminação, qualquer postura ou atitude de maldizer alguém, de falar mal de alguém, qualquer uma dessas coisas é reflexo de que o meu relacionamento com Deus não está bom. Não está bom. E nós afirmamos isso porque o próprio Jesus vai declarar que o amor ao próximo é um mandamento tão importante quanto o amor a Deus. Não porque eu devo amar ao meu próximo na mesma proporção que eu amo a Deus, de modo algum. Deus é acima de tudo e de todos.
mas é porque não há como eu ter amor por Deus e esse amor não transbordar no modo como eu me relaciono com as pessoas. E Jesus está dizendo essas coisas, respondendo à pergunta de um homem que pertencia a um grupo religioso conhecido como fariseus. E os fariseus é um grupo que tem algumas características muito marcantes que são denunciadas por Jesus. Os fariseus eram homens que conheciam profundamente todo o Antigo Testamento. Então, toda a primeira parte da Bíblia, os 39 livros da Bíblia, a primeira parte dela, que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Velho Testamento, apesar que eu não gosto muito dessa expressão velho, prefiro o Antigo Testamento, toda aquela parte era conhecida pelo fariseu, era interpretada pelo fariseu, de maneira profunda. Só que havia um problema no coração desses fariseus, e que Jesus denuncia. Eles se relacionavam com Deus apenas de aparência, mas não de coração. Várias vezes, Jesus, num embate com os fariseus, vai dizer: vocês falam coisas que vocês não vivem. Vocês são hipócritas. Várias vezes Jesus vai dizer isso. Outro problema dos fariseus é que na relação com as pessoas, eles tinham por dever ser cuidadosos, generosos com os órfãos e com as viúvas, que seriam os mais necessitados. Mas várias vezes Jesus denuncia que aqueles homens gostam de mostrar que as suas ofertas, os seus dízimos, são fartos, porque eles têm tanto para dar. Mas na hora de socorrer quem está necessitado, na hora de estender a mão para ajudar quem está precisando, eles se recusam e não praticam o bem. Ou seja, eles não praticavam atos de bondade para com o próximo, mesmo sendo dever deles fazerem isso. Outra característica que Jesus denuncia dos fariseus é que os fariseus tinham uma classificação de pecadores que eles consideravam os piores. E sabe como eles tratavam esses pecadores que eles classificavam como piores? Tratavam com desprezo, com ódio. E no coração eles acreditavam que nem Deus tinha amor por aquelas pessoas. Ora, pensando nessas características dos fariseus, será que a gente não encontra na nossa igreja? Porque não vou falar de outras igrejas, né? Vamos falar da nossa. Será que a gente não encontra na nossa igreja pessoas que têm características semelhantes a essas dos fariseus? Se relacionam com Deus só por aparência? Na hora de ter gestos de bondade com o próximo, eles são negligentes, se recusam, fingem, não é comigo, não é problema meu. E será que na nossa igreja existem pessoas que têm classificado no seu coração, na sua mente, alguns tipos de pecadores, dos quais nós devemos nos afastar e devemos desprezar?
e esses vão para o inferno mesmo. Pior. Vamos pensar junto comigo. Será que você e eu, nós temos, às vezes, algumas características, algumas atitudes semelhantes à dos fariseus? Será que a gente tem aquele colega nosso que a gente não suporta, mas não suporta, e não tem jeito? Será que nós temos aquela pessoa, talvez até da nossa família, que a gente conhece bem, e que tem lá uma postura que a gente considera totalmente errado, e a gente se afasta por causa disso? Será que nós temos pessoas na nossa vida que se levantam como nossas inimigas, e nós, em resposta a isso, também nos levantamos como adversários dessas pessoas e também nos tornamos inimigos delas? E assim como elas nos odeiam, nós também as odiamos, porque afinal ninguém tem sangue de barata. Será que a gente faz isso? Eu tenho que confessar para vocês que quando eu parei para pensar nisso, me veio na cabeça o nome de algumas pessoas. E a gente tem que admitir, pelo menos eu tive que admitir, diante de Deus: ah, Senhor, amar ao próximo é amplo demais. Não pode ser amar aquele ou aquela. Próximo está muito amplo esse negócio. E está tão amplo porque no Evangelho, até o inimigo é considerado o próximo a quem eu devo amar. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Mas a nossa vocação como discípulos de Jesus é amar ao próximo. Mas até aquele. E aí é muito importante a gente entender o que é esse amor ao próximo. Porque quando Jesus fala de amar ao próximo, Jesus não está usando aqui uma expressão sentimentalista de gostar da pessoa, de ser amigo íntimo da pessoa, de ter afinidades com a pessoa. Não, Jesus não está falando dessas coisas, porque essas coisas não são amor. Essas coisas, elas são laços que nos unem e que daí é muito confortável a gente se relacionar bem. Não é verdade? Não é fácil a gente se relacionar bem com quem a gente tem afinidade? Não é fácil a gente se relacionar bem com quem concorda com tudo que a gente diz? Não é fácil a gente conviver bem com alguém que a gente, só de olhar, a gente gosta da pessoa? Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de amor. E amor é o ato de você estar pronto para fazer o bem ao outro. É o ato de você estar pronto para se doar ao outro. É o ato de você estar pronto para socorrer e ajudar ao outro. É o ato, inclusive, de você interceder pelo outro. Isso é o bem. E veja, a Bíblia toda vai nos ensinar a praticar isso. Porque em Romanos 12, quando vai falar a respeito de pessoas difíceis de serem amadas,
E quando lá no texto de Romanos 12 vai descrever que algumas pessoas, de fato, elas se levantam contra nós e elas se tornam, sim, nossas inimigas, o texto vai nos dizer lá em Romanos 12 que nós devemos agir de forma que agrade a Deus. E diz assim, Romanos 12, a partir do versículo 16: tenham o mesmo modo de pensar de um para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Veja, se possível. E no que depender de você, às vezes não depende, às vezes não é possível. Mas ainda que não seja possível viver em paz com todos, como que nós devemos agir quando alguém nos faz mal? Versículo 19 declara: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se meu inimigo tiver fome, não posso nem pensar bem feito para ele. Jesus está dizendo, Paulo aqui está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, não, você não pode. O que você deve fazer é ir lá na sua despensa, procurar algo para comer e ir lá e servi-lo. Veja, o texto não está dizendo, vá lá e se torne amigo do seu inimigo. Mas o texto está dizendo, seja pronto para fazer o bem até na vida das pessoas que fazem mal para você. Há pessoas com as quais a gente não pode caminhar juntas. Mas o fato de eu não caminhar junto não me autoriza a desejar o mal daquela pessoa. O fato de eu não poder caminhar junto não me autoriza a desejar o pior para aquela pessoa. Não, pelo contrário. O que a Bíblia me autoriza e me chama a fazer é interceder pela pessoa. E se houver uma necessidade real, é socorrer. Isso vai contra nós? Sim. Mas é nisso que está demonstrado o Evangelho. Quando amamos aqueles que não são dignos, aqueles que não são merecedores de amor. De modo que se entrar aqui na igreja alguém que faz parte daquela classificação de pecados que a gente só de bater o olho a gente diz, não, está errado, vai para o inferno, em vez dessa pessoa se sentir no nosso meio desprezada, deixada de canto, rejeitada, essa pessoa precisa se sentir no nosso meio acolhida, abraçada, amada. Não porque estamos de acordo com o erro que ela está cometendo, de forma alguma, mas porque em amor, a verdade do Evangelho está sendo ensinada para essa pessoa, exatamente como é a vontade de Jesus. E como é duro quando na igreja, por conta de algum erro, como é duro quando na igreja, por conta de algum conflito, nós nos separamos uns dos outros
e nós começamos a tratar com diferença um ao outro. Isso é horrível, porque nisso o amor de Deus não é demonstrado. Uma das marcas do discípulo de Jesus é o amor ao próximo. E a forma de mostrar o amor ao próximo é a disposição para servir, é a disposição para ajudar, é a disposição para interceder, é a disposição para aconselhar, é a disposição de fazer o bem. Por isso que o texto que nós lemos no início diz que se alguém tiver recursos e ver seu irmão passando necessidade, o que essa pessoa deve fazer? Estender as mãos. Porque nós somos chamados para amar de verdade. Com isso, irmãos, nós precisamos entender que o propósito de Deus para nós é que nós o amemos de todo o coração. Mas a vocação que Deus tem é que nós vivamos esse amor por Ele, demonstrando o amor ao próximo. E aí, o que vai acontecer? O próximo, ao receber o amor de nós, o próximo reconhecerá o amor de Deus em nossas vidas. E o que nós estaremos fazendo ao amar ao próximo é mostrar o amor de Deus que está em nós. Para ir concluindo, há um texto da primeira carta de João, no capítulo 4, que nos declara, a partir do versículo 9, o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus tem nos amado de uma maneira tão incrível. Com qual finalidade? Para que uma vez que nós somos amados por Deus, nós possamos também amar ao nosso próximo. A nossa igreja, eu e você, que fazemos parte dessa igreja, precisamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, através do amor que temos por Deus, através do amor que temos pelo próximo. E eu não sei se você tem consciência disso, mas cada ato, cada movimento nosso como igreja é para viver essas duas realidades, de amar a Deus e amar ao próximo. Quando nós celebramos aqui o culto, o que nós estamos fazendo através desse culto? Nós estamos celebrando uma adoração a Deus. E isso nos faz amar a Deus. Isso nos faz mostrar amor por Ele. Mas quando nós nos reunimos juntos para fazer isso, e quando nós nos cumprimentamos, quando nós conversamos, tá certo que agora com essa pandemia não está tendo, né? Mas quando temos o cafezinho para a gente tomar junto, quando nós abrimos o nosso coração um para o outro, o que nós estamos vivendo aqui? O amor ao próximo. Percebe que cada movimento que a gente faz é para celebrar essas duas coisas, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas isso não pode ficar preso ao que a gente faz aqui, isso precisa ser levado lá fora também. Os meus vizinhos precisam me reconhecer como alguém
que tem no coração, nas atitudes, a marca do amor. E quando o meu vizinho tiver qualquer necessidade, ele não precisa ter constrangimento nenhum para me chamar, porque ele saberá que eu estarei disponível para servi-lo no que ele precisa. Não porque eu quero ser reconhecido como o bom vizinho, não, mas porque eu quero mostrar através disso o amor de Deus em mim, que me leva a amá-lo e a fazer o bem por ele. Quando alguém da minha família, mesmo que a gente não tenha tanto contato, estiver passando por um momento em que precisa de alguma palavra de ajuda, precisa de uma oração, eu quero que eles olhem para mim e eles digam assim: ei, a gente não tem muito contato, mas eu posso contar com ele. A gente precisa ser reconhecido. E é tão triste, é tão lamentável quando as pessoas olham para nós e elas têm receio de se aproximar, porque nós não estamos disponíveis, porque nós não servimos ao outro. Jesus não era assim. Jesus era acessível. Jesus era tão acessível que até as crianças tinham liberdade de chegar até Ele. Eu quero ser assim. Eu quero que a nossa igreja seja assim. Acessível, acolhedora, pronta para mostrar o amor a Deus, amando ao próximo, independentemente de quem seja esse próximo. Porque o que fundamenta o amor não é os méritos que a pessoa tem para receber, mas o que fundamenta o amor é o fato de que eu sou amado por Deus para amar. Eu sou amado por Deus para poder amá-lo, e eu sou amado por Deus para poder amar a outros. Nós cremos isso. E quando vivemos esse amor, nós estamos vivendo a vida plena. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso propósito. Amar a Deus, amar ao próximo. O pecado destruiu isso. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou para viverem uma relação profunda de intimidade com Ele. Mas Deus os criou também para eles viverem numa relação de sinceridade, de cumplicidade, de amizade, de amor entre eles, seres humanos. Mas o pecado, quando entrou na vida de Adão e Eva, ele rompeu. Ele rompeu a relação do homem com Deus. Tanto é que o homem se esconde de Deus, ao invés de se achegar a Deus, porque o pecado separa de Deus. E na relação entre Adão e Eva, quando o pecado invade, em vez de haver cumplicidade entre eles, o que existe entre eles é separação. A ponto de Adão olhar para Eva e dizer: esta mulher aí, cadê aquele mesmo homem que havia declarado palavras de amor para ela e agora estava declarando palavras de desprezo? O pecado rompeu a relação nossa com Deus, rompeu a nossa relação com o próximo. Os efeitos do pecado foram destrutivos, a ponto de o livro do Gênesis declarar no capítulo 4 que conforme a população foi se formando, houve o absurdo de alguém matar um outro só porque ele deu um tropeção. Imaginou? Andando aí na 7, alguém você dá um tropeção em alguém, essa pessoa te mata por causa do tropeção. A separação entre as pessoas é tão grande que a gente vê essas atrocidades. O pecado fez isso. Mas Jesus Cristo, o
Deus que se fez de carne e osso veio ao mundo para, por meio da sua vida, através da sua morte e da sua ressurreição, Ele pôde promover a reconciliação. E Jesus, através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, Ele promove a reconciliação entre nós e Deus. Porque nós somos perdoados do pecado. E se antes o pecado nos separava, agora em Cristo Jesus nós estamos novamente unidos a Deus. O pecado trouxe, a salvação, a graça de Jesus trouxe essa reconciliação. Mas Ele não só fez isso, porque a Bíblia declara também que Jesus promove, através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição, Jesus promove também a reconciliação entre nós uns com os outros. Porque Ele nos salva para fazermos parte de uma igreja, de uma família. E Ele nos coloca para conviver com gente que a gente talvez não escolheria conviver. Ele nos coloca para trabalhar junto com gente que talvez a gente não escolheria trabalhar. Talvez alguns de vocês olhem para mim e digam: eu não escolheria mesmo estar junto de você. Mas Jesus nos colocou juntos, como parte da mesma família da fé. Por quê? Porque Ele está querendo promover reconciliação entre nós. Por isso, nós devemos celebrar essa reconciliação, amando a Deus acima de tudo, mas amando ao próximo como expressão desse amor a Deus. Que Deus nos ajude a fazer isso. E que cada um de nós possa ser reconhecido pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, pela nossa família, pela nossa igreja, como pessoas que têm em seu coração, em sua vida, a marca do amor. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Alguns desafios que Deus nos traz é para que nós nos relacionemos com Ele de modo pessoal e profundo, não só no culto do domingo, mas nos outros 6 dias também. Temos de caminhar junto com Deus. Outro desafio que Deus nos dá é para que nós estejamos disponíveis para fazer o bem ao nosso próximo. Não importa quem seja o próximo. Não importa se o próximo merece ou não. Que nós possamos realizar o bem na vida de outras pessoas. E através disso, mostrar o amor de Deus em nossas vidas. Querido Pai, nós sabemos que em Cristo Jesus o Senhor promove a reconciliação entre nós e o Senhor mesmo. E se não fosse por Jesus, nós permaneceríamos em inimizade com o Senhor, caídos no nosso próprio pecado. Por isso nós te louvamos imensamente nessa noite, pelo perdão e pela salvação que o Senhor nos dá. E pedimos, Senhor, ensina-nos a amar a Ti, de todo o nosso coração. Nos ensina a Te honrar com a nossa vida. E nos conduza, por meio do Teu Espírito, a um relacionamento real, profundo com o Senhor. Porque se depender de nós mesmos, nós não sabemos como fazer isso. Por isso nos conduza
para um relacionamento mais próximo de Ti. Queremos também nessa noite admitir que o Senhor não apenas nos reconcilia contigo, mas o Senhor também nos reconcilia com o nosso próximo, de forma que nós somos ensinados na Tua palavra a demonstrarmos amor para as pessoas que passam pela nossa vida, pessoas com as quais nós nos relacionamos. Nós admitimos, Senhor, que muitas vezes é difícil amar algumas pessoas. Nós admitimos, ó Pai, que algumas pessoas criam algum tipo de inimizade, algum tipo de conflito conosco, e é tão difícil estar com elas. Mas a Tua palavra nos manda não pagarmos o mal com o mal, mas a exercermos o bem ao nosso próximo. Por isso nos ajude a termos palavras, gestos, a termos atitudes de bondade para com o outro. E que nós possamos, através do bem que realizamos ao próximo, possamos Te honrar. Ajuda-nos a servirmos ao outro. É isso que nós Te pedimos, pois a nossa vida pertence ao Senhor, e nós dedicamos a nossa vida como uma oferta ao Senhor, para que o Senhor cumpra em nós o Teu propósito, e que o Senhor mesmo faça brotar em nós o verdadeiro amor, o amor por Ti, o amor pelo próximo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ser conduzidos a mais um cântico. E assim que terminar esse cântico, eu convido o nosso irmão, presbítero Josenildo, para vir à frente, orar, impetrar a bênção, encerrando assim o nosso culto. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus bens preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar.
minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a vencer os desafios que virão durante essa semana, ó Pai. Nos ajuda a vencer com o teu amor, que nós possamos demonstrar, que nós possamos vencer o mal com o bem que o Senhor nos fez através da entrega de Jesus Cristo, que nós possamos demonstrar ao nosso próximo. Não nos deixe, Senhor, ser omisso em cumprir a tua vontade, em cumprir o teu amor ao nosso próximo. Nós te louvamos, nós te adoramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Estenda a tua mão e receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, a iluminação, a presença do Espírito Santo, seja na vida de cada um dos irmãos e irmãs aqui presente, e com toda a igreja de Deus, para todos sempre. Amém.